visitantes, que Deus abençoe e fortaleça. Louvado seja também pela vida do João, que hoje veio com a Cris tocar, foi o presente dele, Dia das Mães. Louvado seja Deus. Deus também abençoe as nossas crianças lá no fundo, fortaleça a Meire nessa nova missão. Amém. Bom, nós estamos refletindo ao longo desse tempo sobre o Sermão do Monte. Nós encerramos a semana passada o capítulo 5 e hoje nós entramos no capítulo 6. Nós estamos aprendendo as narrativas do reino e sobre como viver como cidadãos do reino. E hoje a gente vai começar o capítulo 6 falando sobre um tema bem interessante. E o desafio para nós hoje é aprender a viver sem vanglória. Então nós vamos ler Mateus 6, de 1 a 8 e depois do 16 ao 18. Diz a palavra do Senhor: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para que serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fiquem tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em segredo, e o seu Pai, que vê em segredo, lhe dará a recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Agora 16. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque eles figuram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Palavras do Senhor. Amém? Hoje é Dia das Mães e quando nós falamos de necessidade de validação, nós temos aí um grande exemplo. Parece que não, mas como mães precisam de validação para se sentirem boas mães? De validação externa. Como a gente prioriza uma imagem pública em detrimento de uma intimidade real com os nossos filhos? Ou eu estou pensando muito alto? Porque algumas mães, elas exigem. A gente tem relato na medicina e na psicologia de mães que são narcisistas, que têm essa necessidade de validação, de admiração, mas isso é por causa de baixa autoestima, de dificuldades emocionais. Tirando essas mães patológicas, vamos pensar nas mães reais, né? E mãe real, apesar de ser real, também busca validação. Qual é o melhor presente para uma mãe? Ouvir que é uma boa mãe. Ouvir alguém falar, não, é uma boa mãe. A gente tem uma necessidade de validação, de satisfazer as expectativas. Mas será que são só as mães que precisam disso? E eu queria pensar com você que hoje, e não é de hoje, mas enfim, nós vivemos uma falsa narrativa. O nosso valor é determinado pela avaliação dos outros. Não só as mães, mas todos nós. A
narrativa que dá espaço à nossa necessidade de afirmação é uma história que a gente aprende bem cedo na vida. Você pode achar que não. Mas o que a gente aprendeu? Que quando a gente se sai bem, a gente recebe aprovação. Quando a gente tem um desempenho ruim, a gente não recebe aprovação. E a gente é severamente criticado. Não, pastora, imagina. Né? Nossas crianças aí que estão começando na escola, o que você aprende logo cedo? Você tem que tirar nota boa. E você só é um bom aluno se você tirar nota boa. Para começar. Então, você só é uma boa pessoa se você fizer tudo certo. Faça grandes coisas e seu valor aumenta. Fracassa e seu valor diminui. Isso é o que a gente vive. E com o passar do tempo, a gente começa a sentir fome da aprovação dos outros. É uma coisa louca. Por quê? Porque isso parece definir o nosso valor. Quem nós somos. E a avaliação positiva pode tornar-se mais importante do que ser bom ou sair-se bem de verdade. Por quê? Porque todos nós queremos ser amados. Todos nós, sem exceção. Nós temos o desejo de sentir que nós temos valor, que nós somos dignos, que nós somos pessoas maravilhosas. Todos, sem exceção. Num certo sentido, nós somos. Independentemente da nossa aparência física, dos nossos talentos, das nossas habilidades, nós somos seres fantásticos, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o mundo aí fora não diz isso pra gente. Muito raramente nós ouvimos os nossos pais e as nossas mães, as pessoas que nós amamos, nos dizerem isso. Quantas vezes você ouviu isso, seu pai e sua mãe? É pra gente pensar. E, infelizmente, até dentro da igreja, a gente contribui para esse problema. A igreja acaba comprando essa narrativa. Por quê? Porque a gente elogia o sucesso de algumas pessoas e tratamos essas pessoas como celebridades. Elas são mais valorosas, elas são mais devotas, elas são mais santas. Embora não haja nada de errado, tá, em reconhecer o ministério bem-sucedido, tem problema com isso. Ou uma pessoa que se dedica a Deus, o fato é que a narrativa que o valor é determinado pelo sucesso, ela pode continuar a funcionar dessa forma nas nossas mentes, dentro e fora da igreja, onde nós estivermos. Por quê? Porque o mundo onde nós estamos mede o nosso valor com base na aparência. Eu posso não ser, mas se eu parecer ser, está tudo bem. Então, o mundo mede o meu valor por quê? Por produtividade, por desempenho. Ou seja, essa narrativa afirma que o nosso valor é determinado pela avaliação dos outros. Hoje você vai num lugar, você come, o que você faz depois? Vai lá e avalia no Google. Para quê? Para que outras pessoas vejam, para saber se é bom ou ruim. Né? Até aí ok, mas isso vai virando uma bola de neve. E quando a gente pensa em maternidade, gente, quando você olha para o TikTok, para o Instagram, para o Facebook, o que a gente tem de influências digitais aí, de maternidade para provar isso, não está escrito. Né? E essa maternidade das redes sociais, assim, é um cenário duplo, porque oferece comunidade de suporte, que é bom, porque hoje, muitas vezes, né, na pandemia mesmo, eu como mãe, com uma bebê, sem rede de apoio, eu não sabia o que fazer, me ajudou muito, foi necessário. Mas, ao mesmo tempo, é perigoso. Por quê? Porque a gente tem uma rotina romantizada, perfeita, feita de recortes. E o que acontece com isso? A gente se compara com essas mães perfeitas. E o que acontece? Isso gera em nós culpa e sensação de insuficiência. Mas isso não é só hoje. Antigamente era assim também, né? Tinha aquelas mães que você olhava e você pensava, né? A senhorinha aí, como dava conta de tudo? Porque você olhava aquele varal perfeito de fraldas brancas, né?
tinha aquela coisa, nossa, será que eu sou uma boa mãe? Porque eu já não dei conta de fazer tudo. Não é, não, Terezinha? Dona Maria José? Na época de vocês também tinha essa comparação, não tinha? Ou eu estou inventando história? Tinha, né? Não é de hoje. A rede social só potencializou isso, tá, né? Você abre lá e tá lá. E eu não sei você, mas o fato é que a realidade real, o cotidiano, envolve exaustão, desafio. Enquanto a internet muitas vezes foca nessa idealização, a gente está lá no dia a dia apanhando. O que eu vou fazer de almoço hoje? O que eu vou dar para o meu filho? Meu Deus, não pode mais dar leite com chocolate porque tem açúcar. O que eu vou fazer? Porque a mãe tal, lá pelo Instagram, ela não dá açúcar para o seu filho até os 2 anos. É lindo. E é assim, vamos pensar, a medicina indica isso, mas convenhamos, como consegue? Porque o pai vai lá e estraga, dá Coca-Cola para a criança. O tio, a tia. A avó, então, pelo amor de Deus, já tem a gaveta de doce, né? A criança chega já, o que você quer? Tem chocolate, tem isso. Então, assim, a realidade ela é diferente dessa linha de comparação. Só que a nossa necessidade de amor, ela é temporariamente aliviada pela admiração. Se alguém olha para nós e vê que a gente, olha, como ela é uma boa mãe, não dá açúcar, não faz isso, não faz aquilo, né? Essa admiração, assim, por um tempo, ela alivia. Só que ela passa. Uma hora ela acaba. Os likes se vão. Os elogios da vizinhança acabam. E o que fica? Como é que fica? Então, é importante a gente pensar, porque nesse sentido, se a gente comparar o nosso valor pela aparência, pelo desempenho, chega uma hora que isso acaba. Porque tem uma hora que você vai se cansar. Tem uma hora que o sucesso vai acabar. E aí? Porque nós só somos bons até o próximo desafio. Seja no seu trabalho, seja no maternar, seja no que você pensar aí. E talvez você pense, pastora, é fato isso, é verdade. Mas o que isso tem a ver com o Sermão do Monte? Aqui que está o grande link aqui para a gente pensar, né? Porque ao longo do Sermão do Monte, Jesus vai nos guiando num contínuo. Você percebe que ele vai mudando de tema em tema, ele vai começando difundindo e trabalhando o problema da ira, que nós já falamos aqui. Ele vai falar do desafio de amar e abençoar aqueles que nos amaldiçoam, né? Se a gente chegou tão longe, né, trilhando todo esse caminho para ser um cidadão do reino, aquele cidadão que Deus deseja, a gente tem ainda alguns problemas que precisam ser tratados no nosso coração, que aflige as pessoas. E que aqui entra toda essa questão de comparação que eu trouxe para vocês. O problema da vanglória. Embora muitos de nós estejamos familiarizados, e aqui eu quero trazer aqui uma lembrança para você, com 7 pecados capitais, você lembra? Soberba ou orgulho, né? Avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça ou assídia. A tradição antiga ainda falava de um 8º pecado capital, que era a vanglória. Ou seja, ela está numa lista de virtudes e vamos tratar aí de pecados, né? Porque a vanglória, apesar de ser um problema para todos os seres humanos, ela é um problema bem característico também de pessoas religiosas. E por isso que Jesus vai trazer aqui exemplos de religiosidade. Então a vanglória, para a gente como cristão, ela é um veneno. Isso é muito sério. Porque a maioria de nós louvamos pessoas religiosas. A gente louva quem é referência. Pessoas que oram, que leem a Bíblia, que jejuam com frequência, costumam receber elogios. O que é um passo para a tentação da vanglória. E olhando para a nossa vida hoje, como é gostoso receber elogio. Como é gostoso receber um like, né? Um coraçãozinho lá no Instagram.
O fato é que a vanglória é um vício que se esconde atrás de uma virtude, assim como os outros pecados capitais. Ou seja, é um pecado que ela precisa de uma virtude para existir. Olha que contraditório, como coisas boas podem se tornar coisas ruins se a gente não souber equilibrar. E a gente pode identificar ela da seguinte forma: com tudo que nós temos trabalhado ao longo desse Sermão do Monte, você pode pensar assim: bom, eu venci a ira, eu não me iro mais. Eu venci a lascívia, eu venci a mentira. Eu consigo abençoar aqueles que me amaldiçoam. Eu sou um bom cristão. Ou seja, a vanglória é a necessidade que nós temos através dos nossos atos de bondade, de religiosidade, de que os outros pensem bem de nós. E como é gostoso saber que todo mundo respeita a gente, todo mundo gosta da gente, todo mundo fala bem da gente, né? E aí eu queria pensar com você então que a vanglória é a prisão da imagem. A gente fica preso na imagem, a gente vive para os olhos alheios, ou seja, a gente constrói uma cela para nós mesmos. Nós somos o prisioneiro e o carcereiro. É o vazio da glória, por isso vã glória, né? A glória vã é como um banquete de sombras. Parece farto, mas não sacia a fome da alma, porque não é um amor verdadeiro. É sobre autenticidade, porque enquanto nós buscamos sermos amados pelo que parecemos ser, nós perdemos a chance de ser amados pelo que nós realmente somos. E é o pecado da modernidade, querendo ou não, porque a vanglória ela não precisa de trombetas reais, né? Hoje a gente se alimenta do brilho frio das telas e do eco de aplausos digitais. E aí, como o oitavo pecado capital, ele é o mais silencioso, porque a gente não se dá conta que caiu nele. Ele não rouba a sua vida de uma vez, ele vai nos consumindo aos poucos, trocando a sua verdade por uma versão editada de si mesmo. E a questão é, qual é a edição que eu estou disposto? E aí Jesus nos apresenta uma narrativa para que a gente possa combater essa vanglória. Jesus trata da vanglória aqui em uma das suas mais extensas sessões do Sermão do Monte. Ele dá 3 exemplos de pessoas fazendo coisas com a intenção de serem louvadas pelos outros, usando o comportamento de devoção como disfarce. São 3 atitudes religiosas nas quais nós costumamos nos envolver e que provavelmente podem levar os outros a pensar bem de nós: dar esmolas, orar e jejuar. Todos esses 3 são mandamentos dados por Deus e que, quando praticados corretamente, direcionam o nosso coração para o Senhor, para o reino de Deus. No entanto, podem vir a ser praticadas de um modo que pode nos prejudicar. Jesus mostra aqui o seu profundo conhecimento do coração humano quando ele fala sobre cada uma delas. E quando nós examinamos a passagem, nós lemos dentro do contexto original, fica mais fácil a gente entender o que Jesus está condenando. Em primeiro lugar, Jesus descreve uma prática comum que era dar esmolas, ou seja, dar dinheiro aos pobres. A sinagoga, no século I, ela mantinha um sistema que operava de doação direta aos pobres. Algo muito parecido com obra social. Não era um gasofilácio só. Não, tinha um gasofilácio só para isso. E as pessoas, então, elas iam na sinagoga com o seu dinheiro para colocar nesse lugar para os necessitados. Que ficava, adivinha onde? Do lado direito, na entrada da sinagoga. Por isso que Jesus fala que a sua mão esquerda não saiba o que a sua direita está fazendo. Então, o que Jesus está criticando aqui não é o ato de doar. Não é isso. O que
criticando é o recebimento público do elogio pela doação. Ele está questionando se ser elogiado é o real motivo da nossa doação. Você já recebeu o que você desejava, o elogio. Pronto. Segundo lugar, Jesus descreve uma cena também muito comum, que era a oração nas esquinas e na sinagoga. Os judeus devotos do seu templo, eles oravam três vezes por dia, frequentemente em público. Aonde eles estivessem, fosse a hora da oração, se parava, permanecia em pé e orava assim em voz alta. Em qualquer lugar onde estivesse. Ou seja, todo mundo sabia que você estava orando. Era evidente. Então, o que Jesus vem trabalhar aqui? Que não tem nada de errado a pessoa orar. Jesus não está questionando isso. O que ele está questionando é o que você busca em orar. O próprio Deus ou o elogio por ser uma pessoa de oração. Se você é o elogio, você já recebeu. Em terceiro lugar, Jesus descreve outra prática também comum aos judeus, que era o jejum. A lei ordenava um jejum anual. No entanto, os fariseus, eles faziam isso mais de uma vez por semana, 2 vezes por semana, geralmente na segunda e na quinta. E algumas pessoas, para esse jejum, vestiam pano de saco, vestes de luto para jejuar, né? Costumava cobrir com pó e cinza, né? a cabeça, num símbolo de penitência e lamento. E está tudo certo, tá? Não tem problema com isso. A questão é, para que você estava fazendo isso? Se vestindo de roupa de saco e de cinza para lembrar a sua miserabilidade, a sua necessidade de Deus, porque é didático, né? A ideia da roupa, do traje, do momento, ou para os outros verem que você está jejuando e disserem, olha, que pessoa religiosa. Se é isso, a recompensa foi recebida, o elogio. Dar dinheiro aos pobres, orar e jejuar são algumas das atividades mais espirituais que uma pessoa pode realizar. Jesus não está condenando essas práticas, ele está censurando a motivação. Desde o começo do Sermão do Monte, a gente tem repetido isso muitas vezes, que Jesus está preocupado com o quê? Com o coração. Jesus vem falar aqui de 3 ações boas e justas, e ele vem questionar a nossa motivação quanto a praticar essas atitudes, para que elas sejam uma bênção e não um obstáculo no nosso crescimento. Como sempre aqui, Jesus é brilhante, né? Quando ele trata de analisar o coração humano. Ele expõe claramente o erro daqueles que praticam essas observâncias com a finalidade de impressionar as outras pessoas. Os que fazem, o que fazem e por qual motivo fazem. Se é para ser visto e ganhar o respeito e o louvor público, ou se é para buscar o próprio Deus. Se querem impressionar os outros, já receberam a recompensa. A recompensa é o elogio. E aqui a palavra no texto original, ela está no singular, recompensar, indicando que trata apenas de uma, dada uma única vez. Então, as pessoas que obtêm aqui o elogio, mas se esquecem do próprio Deus, receberam a sua recompensa, o elogio. O que essa pessoa deseja é o louvor dos outros, não a intimidade com Deus. E aliviar a carga do pobre por meio da esmola, ou buscar ardentemente a comunhão com Deus por meio da oração, ou purificar e treinar o seu corpo por meio do jejum, não são propriamente o propósito dessas pessoas. Nunca foi. Elas são guiadas simplesmente pela necessidade da validação externa. Impressionar as pessoas. E aí Jesus apresenta para a gente aqui uma narrativa diferente para tudo isso. Que eu gostaria de pensar: mãos ignorantes, lugares secretos e rostos felizes. Qual é a solução para a vanglória? A orientação de Jesus para aqueles que estão ouvindo
não é tanto sobre como, né, devem dar a esmola, orar ou jejuar, mas sobre a intenção que praticam. Então, em primeiro lugar, ao dar a esmola, nós não devemos deixar que a nossa mão esquerda saiba que a direita faça, justamente porque a caixa que ficava na entrada do templo ficava do lado direito, como eu já disse. Então, Jesus insiste que a boa ação deve ser praticada. Ele não está falando para não fazer, mas que uma mão não saiba o que a outra está fazendo, que não seja para a glória. Em segundo lugar, em termos de oração, Jesus nos ensina a fechar a porta do nosso quarto para orarmos ao Pai. Deus vem em secreto, em outras palavras, Deus não é um Deus de vanglória. A oração ela pode ser realizada em público, sim, mas também é algo pessoal, privado. Semana que vem a gente vai falar sobre a oração, que a gente vai fazer a análise do Pai Nosso. Então a gente vai aprender a orar, a gente vai ficar 2 domingos aí no Pai Nosso. E Jesus ensina como orar também, né? Mas quando Jesus diz aqui para pegar a sua chave, fechar o quarto, eu queria que você tivesse uma concepção de que num judeu daquele primeiro século, o único quarto que tinha chave era a despensa. A despensa. O resto também quarto tinha, mas a despensa você tinha que guardar a comida. A comida você tinha que assegurar, né, que ninguém ia entrar na sua casa e levar o que você tinha. Então o que ele está falando? Vai na despensa, fecha a porta, ora lá. É um lugar que ninguém pensaria. Talvez hoje pra gente seja o banheiro, né? Mas o fato é que na época de Jesus era a despensa. Então era algo inimaginável. O que Jesus está propondo é busque a intimidade com Deus. Em terceiro lugar, Jesus nos ensina que o jejum deve ser feito sim. Quando? É um advérbio de condição. Mas faça isso sem estardalhaço. Quando a gente jejua, a gente não precisa vestir roupa diferente, a gente não precisa, né, pôr cinza para as outras pessoas saibam, né? Ele vai falar que a aparência deve ser normal. Enfim, chamar a atenção dos nossos atos de devoção para impressionar as pessoas à nossa volta. Não vão aprofundar nossa intimidade com Deus. Vão deixar a gente contente por algum tempo. A gente pode ouvir o elogio, mas o elogio passa. A recompensa passa. E já diria João Calvino que é evidente que o ser humano nunca atinge o verdadeiro autoconhecimento sem antes haver contemplado a face de Deus e após essa contemplação descer para olhar a si. Quando a gente faz as coisas pensando em Deus, a gente começa a se conhecer melhor e entender quem nós somos. E entender que sem Deus nós não podemos fazer. Que é Ele quem vai nos validar e não a validação externa. Porque a validação externa ela exige da gente um esforço cada vez maior para ser mantida. Por isso nós vivemos num mundo cansado. Sociedade do cansaço, já diria Ben Shahar. Nós somos mães cansadas, porque de tanto a gente se comparar, é exaustivo. Chega uma hora que você não aguenta mais. Quando a gente se compara com pessoas que não são reais, mais ainda. A pessoa tem 3 filhos, todos eles lindos, bonitos, bem vestidinhos, aí só que ela não fala que ela tem 3 empregados, 3 babá, um para cada um. Você tem babá? Você sai que nem louca para pegar a criança no horário, de repente chega lá, está descendo um catarro, você vai preparar o soro para passar, de repente você mistura com café, que é uma bagunça, né? Mas brincadeiras à parte, a gente precisa olhar para dentro da gente e redescobrir valores que não dependam da audiência externa. Não só para mães, mas como profissionais, como esposas, como maridos. Porque tudo que a gente faz, qualquer papel que você desempenha na sua vida, sempre vai aparecer alguém que parece ser melhor que você. Aquela história, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Sempre vai ter um profissional melhor que você, alguém melhor que você,
com você, é bom a gente ter pessoas de referência. Eu sempre falo isso aqui, que a gente precisa ter essas pessoas e gente que a gente possa contar e compartilhar a vida. A gente não é sozinho, nós não somos sozinhos, somos seres sociais. Mas o fato é que Jesus nos ensina a fazer coisas boas sem a preocupação do que os outros vão pensar. A gente precisa conhecer e interiorizar as narrativas do reino de Deus para lembrar que o nosso valor não está naquilo que nós podemos fazer ou no que os outros pensam sobre nós. O nosso valor não depende do nosso desempenho. Não depende de eu ser uma boa mãe. Não depende de eu ser um bom pai, um bom profissional. O nosso valor, ele está nos olhos amorosos de Deus, que nos ama, se a gente ganhar ou perder, se a gente desempenhar ou não, se a gente der dinheiro aos pobres, se a gente orar e jejuar ou não. Que nos ama, se a gente for egoísta e pecador. Que nos ama e que se deu na cruz por nós e tomou o castigo que era nosso. A obra de Cristo na cruz, ela é vista como um cumprimento perfeito da justiça divina, garantindo a salvação daqueles que o Pai deu. Não é pelo que a gente faz, seja dentro da igreja, fora da igreja. Deus ama o pecador, apesar das suas condições. Você precisa sempre se lembrar disso. Você é amado, você é filha amada e amado. Seu amor, seu valor está nesse amor, não no que você faz. Isso é muito importante. A nossa capacidade vem de Deus. A gente não precisa da aprovação dos outros. Nosso valor não vem das opiniões dos outros, mas da opinião de Deus. Eu queria convidar você, como diria um ditado puritano: viva a plateia de um. O que você faz? Para quem você faz? Que seja para Deus. Ele é a sua plateia. O que realmente importa, no final, é o que a gente faz para Deus e não para os outros. Isso não significa que a gente não deva dar atenção ao que os outros dizem sobre nós e nem desprezar os seus conselhos. Mas significa que, em primeiro lugar, nós vamos voltar o nosso pensamento, o nosso agir, tendo Deus em mente. Tudo que nós fazemos como se fosse para o Senhor e não para os seres humanos, já diria a palavra. Nós estaremos em paz em realizar aquilo que nosso bom Deus quer de nós. Nós estaremos dispostos a dar a nossa glória a Ele, a jogar sem ganhar, a amar sem precisar ser amado, a orar sem precisar se sentir espiritual, a servir sem esperar a gratidão dos outros. Porque o nosso valor está em Deus e não em sentirmos que as pessoas nos amam. E aí vale também um adendo para as mães, Muitas vezes, inconscientemente, nós esperamos retribuição dos nossos filhos. Não espere. Não porque ele não possa dar, talvez ele nunca vá dar. E por isso você está sendo uma má mãe. Faça como se fosse para o Senhor. Entregue o seu paternar. Nós precisamos reconhecer o poder da vanglória sobre nós, olhar para a nossa vida e então realmente parar e falar: Senhor, tudo que eu sou é por causa do seu amor, tudo que eu tenho é por causa da sua graça. Que Deus seja o centro das nossas vidas. Eu queria encerrar com uma frase da teóloga Rebecca de Wong, que ela diz: quando somos conhecidos e amados por Deus, cuja aprovação não podemos viver sem, nossos olhos não são ofuscados pelo brilho e pelo deslumbramento. Não viva esperando que os outros te elogiem, pelo brilho que vem, pelo deslumbramento disso tudo, porque tudo isso é sombra.
uma hora acaba. Assim nós podemos ouvir e atender corretamente o chamado de Deus para deixar a sua luz brilhar nas nossas vidas. As mães no seu maternar. Que você seja a melhor mãe, não para os de fora, mas para os seus filhos. Como isso vai acontecer? Você e Deus vão se achar. Chega uma hora que a gente encontra, Deus nos encontra e o nosso valor e a nossa validação não está em quem está fora, mas está no próprio Deus. Que você possa viver a sua vida assim. A gente não precisa de validação externa. Que a gente realmente repita essa narrativa para nós todos os dias. Nós somos amados. O amor se prova na cruz, onde Cristo tomou o nosso lugar e sofreu o nosso castigo. A nossa validação dele, e a validação dele é que nós somos salvos. Nós somos amados. A gente não precisa dos de fora para isso. Você precisa dos de fora para desenvolver isso tudo que Deus te dá, como Ele te dá. A gente precisa do outro, mas não se preocupe com a validação do outro. Que Deus nos ajude a mantermos o nosso coração no que realmente importa, no nosso valor, naquele que realmente importa. Que a gente possa viver para essa plateia de forma plena. Amém?
persecução, de soberba, Pai, que tentam se apossar de nós muitas vezes. Limpa, Senhor, o nosso coração. Limpa, Senhor, a nossa boca de buscar, às vezes, exaltarmos a nós mesmos. Que nós não busquemos a recompensa momentânea, o elogio momentâneo, mas que nós possamos, ó Deus, viver uma vida onde o Senhor é a nossa plateia. Que a nossa mão direita, que a nossa mão esquerda não saiba o que a mão direita está fazendo. Senhor, que o nosso coração esteja em Ti, que a nossa oração, Pai, em secreto, seja para a honra do Seu nome. Pai, em nome de Jesus, que o nosso jejum não seja apenas uma performance de espiritualidade, mas que seja um exercício de disciplina, de aprendizado, de busca pelo Senhor em todo o tempo, Pai. Tira o nosso coração da necessidade de aprovação dos outros, desse amor a Deus que acaba. Obrigada porque o Senhor nos ama. Obrigada porque o Senhor se deu na cruz do Calvário por nós. E que esse amor guie as nossas ações a partir de hoje, Senhor. Quando nós nos vermos necessitados da aprovação dos outros, que a gente possa voltar os nossos olhos para Ti. Que a gente não fique deslumbrado com o brilho, com os aplausos dos seres humanos, ó Deus. Mas que nós possamos realmente ficar deslumbrados e maravilhados com o Teu amor genuíno para conosco. Pelo esse amor imerecido que nós não entendemos, mas que nós possamos nos sentir amados, acolhidos, ó Deus, pelo Senhor. Louvado seja a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado ao Senhor das nossas vidas, Senhor. Que o nosso valor esteja em Ti. Nós Te damos graças, ó Pai. E pedimos hoje que o Senhor, Pai, seja com todas as mães aqui presentes e representadas, Senhor. Que o Senhor possa lembrar elas, ó Deus, que elas são amadas. Que o cansaço delas é acolhido pelo Senhor. Que o seu maternar, que cada sacrifício feito por amor, o Senhor conhece. Que está guardado, está reservado, está ali, pronto para o dia, Deus, que nós estaremos com o Senhor, para ser, ó Deus, reconhecido e realmente recompensado. Que a nossa recompensa não seja os elogios humanos, mas que sejam os Teus. Que a gente possa realmente, ó Deus, termos boas reputações, não porque a gente quer ser superior a ninguém, mas porque a gente quer adorar o Senhor através das nossas ações, da nossa vida. Nós Te damos glórias, ó Deus, e pedimos, ó Deus, que o Senhor fortaleça cada um que aqui está, no seu dia a dia, durante essa semana que se inicia, ó Deus. Fortalece cada um a viver essa realidade, onde o Senhor é quem observa. Que nós possamos ter essa certeza de que o Senhor nos acolhe, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos fortalece, Pai. Senhor, nós pedimos assim também por aqueles que estão enfermos. Pedimos hoje de forma especial pelo Gilmerson, filho da Dona Dalva, que ontem sofreu um infarto. Pedimos a Deus que o Senhor sustente a Dona Dalva, sustente a família, Deus, nesse momento de enfermidade. Obrigada porque ele foi socorrido, está em tratamento, está bem. Nós Te damos graças por isso. Mas pedimos que o Senhor esteja com essa família, Senhor. Nós louvamos a Ti também pela vida da Valerinha, da Dona Maria José. Pedimos a Deus que o Senhor esteja com ela naquele leito de hospital, no exame que ela precisa repetir na segunda-feira. Que o Senhor vá à frente, Pai, que os preparativos do exame façam efeito, ó Deus, que não gere sofrimento na Valerinha, Pai. Fique tudo bem para honra e glória do Seu nome, Senhor. Obrigada, Pai. Também pedimos pela vida do Seu Egídio, da Dora, Deus, que são dois queridos que têm lutado contra o câncer. Que o Senhor os fortaleça primeiramente no coração. Que eles se sintam amados e amparados pelo Senhor. E que essa comunidade de alguma forma também seja expressão do Teu amor e cuidado na vida deles, ó Deus. Pedimos ao Pai também pela Fátima, vizinha da Alice, que o
o Senhor a fortaleça e sustente. Pedimos ao Pai para aqueles que têm enfrentado também problemas de saúde, têm enfrentado, Deus, exames, tratamentos novos, que o Senhor fortaleça, que o Senhor sustente, que o Senhor dê cura, Pai, e restauração para a glória do seu nome, Senhor. Obrigada, Pai, por todos que aqui estão. Que nós possamos sair daqui certos do Teu amor e do Teu cuidado para conosco. Nós damos graças a Ti. E aquilo que nós não falamos, não verbalizamos, mas que o Senhor sabe e conhece do nosso coração, nós entregamos a Ti através da oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo juntos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção, que a